Oi, gente. Hoje estamos aqui para conversar com esse casal que tem uma parceria recente na dança de salão, mas muita estrada para contar. Luiz Carlos e Natasha. Olá. Tudo bom com vocês? Tudo bem, Ingrid. Bom, primeira pergunta não pode ser diferente. Como vocês começaram a dançar e quanto tempo vocês estão dançando? Primeiras damas. Arrasou. A gente se conheceu na época da companhia que a gente fez parte, que é o Ciadon. Mas a nossa parceria só começou há 2 anos atrás, 2 anos e 4 meses exatamente atrás. A gente já namorava, né? Já Vai? há muito tempo. Já E aí a gente surgiu a ideia, né, da gente comemorar, porque como foi um ano muito grandioso pra gente, o ano de 2012, né, e eu faço aniversário em dezembro, e aí a gente resolveu fazer uma festa para comemorar o nosso ano. E aí, né, como é de tradição em todos os bailes, os dançarinos da festa e o aniversariante tem que fazer uma apresentação, né? Sim. E aí surgiu a ideia da gente começar uma parceria e tal. Só que a gente nunca dançou juntos, né? E era muito complicado, porque ela, né, baixinha e tal, dança 220 e eu dançava 110, né? Já coroa e tal. Pensei que você não ia falar esse detalhe. Com 13 anos de dança. Quem tá na desvantagem é ele, né, Natasha? Com 13 anos de dança, ela já tava, né, com 8, então, né? Tava já mais tá um pique. pouquinho mais. E aí a gente começou a parceria, né? A gente tinha montado uma primeira coreografia, né? E aí não tava muito do nosso gosto, assim, e tal. Aí faltando um mês, né, pro baile, a gente conseguiu uma outra música e aí a gente foi e voltamos do zero e montamos a coreografia, né? Que a gente chama ela de Ousadia e alegria, porque foi assim um mês muito intenso, assim, sabe? Porque em um mês a gente queria fazer uma coreografia que marcasse mesmo. Ia ser nosso primeiro trabalho em parceria, então a gente queria que realmente marcasse. Então a gente estudou algumas pegadas, alguns movimentos novos, harmonia na coreografia. Então a gente ensaiava todo dia, sabe? Altos tombos para conseguir fazer a pegada, que é uma pegada que ficou marcada em um mês. Que acabou sendo um marco da coreografia, né? E dessa nova também, que tem a mesma pegada. E altos tombos, assim, com a ajuda de alguns profissionais em questão de espaço, porque a gente ainda ensaia, o nosso local de sede de espaço é no play da minha casa, sabe? Que é um local aberto, que a gente tem o público ao vivo, sabe? um ar-condicionado natural quando venta, né? Porque quando tá calor, nossa. Então, assim, chegou um momento que a gente não conseguia mais trabalhar naquele espaço que se tornou pequeno, a gente precisava de um espaço maior, então muitos profissionais ajudaram a gente, como o Kleber Guimarães, que foi uma pessoa que deu um super apoio pra gente naquela época, em questão de espaço lá na CM, né? E daí veio vários convites, né, de outras pessoas também que nos ajudaram muito, né, como o Léo e a Roberta também nos incentivaram muito, né, e vários outros profissionais, não tem um assim que foi específico. Mas de espaço, assim, agora no momento o Kleber ajudou a gente bastante nessa primeira coreografia, assim. Entendi. E antes da parceria, vocês individualmente, como é que começaram a dançar? Cada um de vocês? E quanto tempo tem? Primeiras damas. Tá, eu acho que a história dele é mais longa. Não, vai. Tá, eu sempre dancei, assim, mas era mais clássico, né, balé e jazz. E aos 12 anos, assim, em relação à situação financeira da minha familiar, assim, foi de grande dificuldade, então eu tive que sair daquelas modalidades da escola particular, né, e optar por uma modalidade de dança mais rentável naquele momento para a família. Então, tinha uma academia ali perto da minha casa, uma academia de musculação, e tinha umas aulas de forró e lamberóbica, e eu fui.
mudei, assim, um pouco o padrão, assim. E nessa academia tinha forró. E eu conheci o profissional que se chama Flávio, mais conhecido como Feijão, no meio da dança, que eu comecei a ir nas aulas de forró, ele começou a me ensinar alguns outros ritmos, me fez uma coreografia de 15 anos, que eu apresentei de bolero, eu comecei a me apaixonar. E nessa mesma época, começou o projeto da Cedon. E tava precisando de uma dama pra Cedon. E ele falou, poxa, você topa aí? Mas assim, eu sem noção. Você nunca tinha dançado dança de salão? Só forró. Só aula de forró que tinha mais a técnica ali, né? Sim. Que é o que ele ensinava mais devagarzinho. Os outros ritmos ele me ensinava assim, 10 minutinhos depois da aula, ele me mostrava. Entendi. Com outra dama que ele ia, com outro menino, assim, um vídeo, alguma coisa assim. Aí eu falei, vamos, né? Aí eu cheguei lá, couro comendo já nos ensaios, sabe? A coreografia que era na época Cai Dentro, que foi a primeira coreografia da Dom. Literalmente caindo dentro. Já rolando, assim. Grandes nomes da dança. E já não te lá. assustou? Não te deu vontade de desistir? Não, porque eu não tinha noção da imensidão do mundo da dança, entendeu? Eu sei que ali tinham profissionais maravilhosos, o pessoal que dançava muito, eu ficava assim, né, assustada. Sim. As meninas sendo jogadas pro alto, eu falava, nossa, que incrível, eu quero isso, sabe? Eu só pensava nisso, mas eu não tinha noção da responsabilidade que era, assim, Entendi. sabe? E você tinha quantos anos? 15. 15 anos. É. Muito nova. Aí falaram, essa coreografia vai ser dançada daqui a um mês no baile do Kiko, que era no antigo Sírio-Libanês, não era isso? E assim, também não tinha noção do que era dançar no Sírio, né? Quantas pessoas iam te ver, nada disso. Maracanã da dança. Depois que foram me explicar. Já depois de chegou muito jogando tempo, no Maraca. Nossa. Não tinha noção. Nunca tinha ido a um baile de dança na minha vida, baile de dança de salão. Não sabia. E comecei a gostar e ensaiava de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Minha mãe ficando maluca, porque era 15 anos. Assim, bem ou mal, sou de uma família tradicional. E eu tava indo ensaiar à noite, assim, meia-noite no Cantagalo. E ainda era época de tráfico, assim, não e tal. O Feijão que me levava. E minha mãe ficando louca, assim, mas, nossa, eu queria, né? Matava algumas aulas, assim, ela sabia. Mãe, desculpa, mas foram uma ou duas só. Passei de ano direitinho. Muito bem. Então, pra ensaiar, sabe? E consegui dançar lá no Kiko, graças a Deus foi uma experiência maravilhosa. E continuei na companhia durante 6 anos. Conheci o Luiz Carlos, começamos a namorar lá, né? E Luiz Carlos? Bom, eu... Não, sério. Não vem falar que você tem muito tempo, não. Daqui a pouco você conta aqui a sua idade. Não, eu comecei em 2002, né? 2002, tá 2002, né? Eu vou fazer 14 anos de dança. E quando eu comecei, era um projeto social no Cantagalo, né? Que era da Academia Estilos, que era com o Maurício, o Etzel, né? Que hoje trabalha com o Chocolate, e a Sheila, e com o José Carlos. E eu fazia aula através do colégio, né? Que eu estudava no Cantagalo, no CIEP. E aí nos intervalos tinha aula de dança. E você tinha quantos anos? Eu comecei de 14 para 15 anos também. E aí eu fui indo assim no colégio. E aí chegou um dia que eu falei, pô, tô gostando muito. E conversei com o meu professor, com o José Carlos, e aí ele, pô, tem aula à noite, por que você não vem? Pô, você tá indo super bem e tal. Eu falei, vou tentar. Cara, quando eu cheguei, a sala, tipo, quando eu fazia a minha turma do colégio eram 10 pessoas. E quando eu cheguei eram mais de 70 pessoas numa sala de aula. Caramba! E assim, a turma bem avançada já e ninguém queria dançar comigo, né? Que eu já iniciante, tava lá no CTI lá ainda, né? E aí eu fui indo. E o mais engraçado era que eu não... Tipo, quando chegava eram 3 ritmos. Era bolero, salsa e samba. E toda vez que começava o samba eu saía da sala.
Ah, saía da sala? Saía. Por quê? Porque eu tinha medo do samba, porque Os passos eram mais elaborados? era mais difícil, Sim. né? O bolero e a salsa era bem mais tranquilo, um ritmo, né? Mas o samba não, era uma coisa, tipo, um grau de dificuldade muito Sim. grande. E o Maurício que dava essa aula? O Maurício e o José Carlos. Ah, os dois não. É. E aí o Maurício ele tratava mais da companhia, que tinha uma companhia. Tinha uma companhia também. Tinha uma companhia. E o José Carlos ele dava mais aula. Então, muito eu aprendi com os dois, né? Um com o show e o outro com aula. Entendi. Então, foi uma mistura dos dois, assim, bem harmonizada, né? Que graças a Deus eu agradeço todas as vezes a eles que a gente vai fazer um workshop ou que a gente vai fazer, né, como a gente foi fazer essas 2 turnês na Europa e através de tudo que eles pegaram, né, daquele projeto social que tinha, que era de graça, né, no Cantagalo, e eles pegaram e não só ensinaram a dançar, mas sim educaram como filhos, né? Eles tratavam a gente como filho mesmo, de não deixar pro lado da droga, né? Quando a gente ia pro lado da bebida, eles agarravam a gente e mostravam um outro lado. Então eu agradeço muito a eles por eles não terem me ensinado só a dançar, mas terem me educado também. Muito Isso bom. foi muito importante. Muito bom. E aí você entrou pra... vocês se conheceram na Ciedon, não é isso? Isso. E aí como é que foi essa experiência na vida de vocês? Como é que vocês... Assim, depois de algum tempo na Dom, né? Continuei na escola e tal. Optei por fazer uma carreira completamente diferente do que eu tava me apaixonando fazer, que era enfermagem. E entrei pra estadual aqui do Rio. E o Luiz Carlos pegou a pior fase da minha vida, que era aquela fase depressiva, né? Por quê? Então, que eu não aguentava mais, aquela não era uma coisa que eu não queria fazer, entendeu? Entendi. Mas eu também não tinha coragem de sair, De romper com porque, poxa, foi difícil, vestibular e tal. E a gente acabou se aproximando mais nessa época, porque ele dava muita força pra mim, sabe? Entendi. De escolha, assim, sabe? A gente já namorava e tal, mas assim, como cúmplices, assim, eu acho que foi uma das fases melhores, assim, pra gente. Que eu acho que se a gente criou esse laço de união, assim, porque ele me deu muito apoio. Assim, infelizmente, né, o nosso país ele não tem uma estrutura na medicina, né, boa. Então ela via muita coisa de ruim e levava pro pessoal. Principalmente Rio de Janeiro, né? Porque ela é uma pessoa muito sensível. Entendi. Então ela ficava mal de verdade, chorava com depressão. Não tem como. Aí área ela médica, me ligava chorando. A dança é o outro extremo. É, o outro extremo. É alegria, top, né? O tempo todo. Então, pra mim era assim, eu não sabia o que fazer, porque eu sabia o que fazer, mas não tinha queria medo tomar de me entregar, né? Entendi. E aí eu saí da enfermagem, realmente desisti. Passei mais 6 meses me preparando, porque era uma outra política de faculdade, que era o Enem. Não sabia nem pra que eu tava me preparando, mas eu tava fazendo vestibular de novo, entendeu? Não era mais aquilo. Era. Aí minha família e ele me apoiaram muito. Poxa, vai tentar fazer o que você realmente gosta. Que a gente vê você saindo de casa e se dedicando. Sim. E eu fiz pra licenciatura em dança na FRJ, passei, agora eu tô no 6º período. Se Deus quiser, me formarei daqui a um tempinho. Muito bom. E a Seadon foi pra gente assim, foi muito bom, né? A gente agregou muitas coisas. Não dá pra você falar que você nunca, se você vai num restaurante, você não quer uma coisa diferente. E lá tinha tudo isso diferente, né? Que eram pessoas completamente diferentes, mas com uma energia só, que com um objetivo só. E a energia de entrar no palco com aquela galera era fantástica. Era muito bom o convívio assim, do grupo, né? A gente era uma família, né? E era isso que dava o gosto, né, de quero mais pra gente. A gente saía do ensaio já com vontade do próximo. Então era isso que mantinha
essa união, essa energia. O que eu lembro assim dessa Dom que ficou marcado, é que quando eu entrei lá, como eu era muito nova, eu era muito tímida, né? E lá era muito exigida essa questão da energia, da expressão no show. A Adriana tinha muito disso, a Adriana Lima. Então assim, eu olhava pra ela e falava, caraca, eu quero chegar e entrar ali com essa presença que ela tem, né? E eu trabalhei muito isso e lá, assim, sabe, experiência em palco, em energia. E hoje em dia, quando a gente se apresenta, as pessoas falam muito disso, sabe? Caraca, seus pais, caras e bocas, assim, muito sabe? Bom. E foi lá, assim, sabe, que a gente ganhou essa experiência, assim, eu ganhei essa experiência de palco, que ele já vinha das Estilos, né? Essa experiência de show, mas eu... E pra mim foi importante, né? Porque a Adriana, ela já tinha uma bagagem, assim, muito grande. E quando eu cheguei, o Patrick dançava com ela, né? E aí o Patrick começou a dirigir mais a companhia. E ela me pegou quase como um parceiro, né? Que eu dançava muito com ela. Entendi. A maioria das coreografias eu dançava com ela, né? Então, tipo, ela me ensinou muita coisa. Ela via muita coisa em mim que às vezes eu não via. E ela chegava pra mim no canto e falava, pô, vambora. Pô, você não sei o que, vai que você consegue, vai que eu acredito em você. Né? E tipo, a roupa do Cai Dentro era uma saia com elástico e eu tinha medo de jogar na panqueca porque girava e batia na sua franja. Então você não via nada, você só jogava, fechava o olho e segurava. Caiu. Pegou, foi. E aí eu ficava com medo e ela, não, vai, eu confio em você, vai que vai dar certo. E todas as vezes que eu jogava ela na panqueca ou qualquer outra menina que eu dançava, me vinha ela na cabeça, né? Então, um incentivo, às vezes, mínimo que a pessoa te dá, você leva pro resto da vida. Com certeza. Né? E eu agradeço isso tudo a Ciadon e a ela também. Né? Muito bom, foi um momento muito importante, né? Foi. Demais. Me conta como é que é o dia a dia de vocês agora com a parceria? Vocês, rotina de ensaio, de aula, vocês já estão dando aula onde? Como é que vocês se organizam no dia a dia? Uma rotina muito louca, né? Acho que resumidamente. Não tem rotina, né? Na verdade, não tem rotina. Não, tem rotina, assim, de estudo, né? Que ela estuda e eu também. A gente tem uma filha emprestada, né? De 4 anos, que é a irmã dela mais nova. Que a gente cuida dela, né, como se fosse a nossa filha, assim, a gente leva pro colégio, a gente busca, a gente leva pra passear, então a nossa rotina às vezes quebra, assim. Com criança, né? Ela precisa muito de mim de manhã, então eu fico bastante com ela e ele tá estudando de manhã e eu estudo à noite. Entendi. Então a gente se divide assim. Entendi. Aí ele normalmente está trabalhando na parte da noite e é ensaio de tarde, normalmente de tarde. E essa é a rotina. Você faz faculdade de dança? Isso. E Luiz Carlos estuda? Eu tô terminando o 3º ano. Se Deus quiser, eu vou fazer dança Educação também? Física. Educação Física. Muito bom. Tá na dúvida ainda? Mais ou menos. É porque a dança no vestibular é muito contemporânea, muito levada pra dança contemporânea. Então é bem diferente da linha de dança que a gente trabalha nesse momento, né? Então... Mas também se fizer educação física, complementa bem com a sua que dança. Talvez eu vou até fazer com ele pra Faz com ele. Vai junto. Vai me dar essa moral. Já sei de que eu vou colar. Né? Natasha, você me deixou curiosa. Você falou que sua irmã é filha emprestada. Por quê que é emprestada? É porque minha irmã, minha mãe, na verdade, é temporão, né? Então, minha mãe tá com 47 anos agora. Caramba. Então, foram depois de 20 anos, sabe? Essa experiência. Então, assim, muitas coisas ela já não tem mais tanta paciência, Entendi. Né? Aí fala assim, vai lá pro titio Luiz, semana. Então, tem, né? Virou sua boneca. Você já tá treinando como já. Como o nosso horário de trabalho é mais flexível, né? E ela precisa sair muito cedo, então sou eu que fico com ela na parte da manhã. Entendi. Deve ser super apegada a você. Qual o nome dela?
Gabriela. Gabriela. Vai ser dançarina? Não sei. Ela gosta de ver você dançando? Eu tô tentando empurrar ela, tá no balezinho já. Ela adora? É. Altos vídeos assim no celular. Ai, meu Deus do céu. Assistindo muito lindo. Me conta um pouco, vocês já participaram de algum concurso de dança? Já, a gente participou em 2013 do Samba Rio Show, né, que é do Alex Carvalho e do pessoal da Academia do SEDAC. E a gente teve, né, a felicidade de ser campeão. Né? Ai, que delícia! De 2013. De 2013. Foi uma grande experiência. Sim, vocês tinham pouco tempo de parceria. É, a gente não tinha nenhum ano. Nem um ano. Um ano completou. Ia fazer um ano em dezembro. Entendi. Que foi mais ou menos a época do campeonato. E foi o evento, final de semana de novembro, né? Não. E aí quando a gente foi, assim, esse campeonato foi o que começou a dar a harmonia pra gente, né? E vocês foram se preparando pra ele, então foi mais intenso. Em 2013 a gente só tava divulgando o nosso nome, indo dançar em vários eventos, né? E a gente só dançava coreografia. A gente não ensaiava improviso, ensaiava, mas muito pouco. E lá era improviso? E lá são duas etapas. É improviso e coreografia. Então quando a gente soube, né, em 2012, muita gente perguntou pra gente se a gente ia participar. Só que a gente ainda não tinha coreografia. A gente andava muito juntos já, porque nós éramos namorados. Mas não tinha pego pra... Não. E aí em 2013 a gente decidiu, né? A gente, quando anunciou, a gente, vamos entrar e vamos ensaiar. E isso que foi, né, que deu a nossa harmonia hoje em dia. De a gente ter o contato, um conhecer o corpo do outro. Então a gente foi estudando várias outras possibilidades. E aí, né, a gente fez um estudo assim, de tentar diferenciar um pouquinho a nossa dança, de fazer uma forma diferente. Então foi através desse campeonato que a gente decidiu participar em 2013 que a nossa dança alavancou a parceria, efetivamente. E experiência internacional, a gente estava conversando que vocês já participaram de turnê internacional. Quando foi? Então, no dia do campeonato, no último dia do campeonato que a gente recebeu, acabou, né, a decisão de campeão e tal, a gente recebeu um convite pra gente estar indo pra Europa em março de 2014, não é isso? 2014. Então, esse convite era um contrato com uma empresa de navio que fazia a rota Suécia-Estônia, nas cidades de Estocolmo e Tallinn. Frio. Muito. Muita roupa. Nossa. Que a gente fazia um show brasileiro, Mas no navio? Isso. Com um grupo que foi chamado de Sunset Company. Foi feito exatamente para esse trabalho. E a gente foi em março e ficamos 2 meses e meio lá. E lá a gente recebeu um convite de uma academia na Rússia pra gente estar dando aula lá. E ficamos na cidade de São Petersburgo durante 3 meses dando aula nessa escola. Mas emendou com o navio? Emendou. Isso. Que são de grandes amigos nossos, da Anika Plank, não é isso? Se pronuncia? Anikas, isso. Anika. E o William Santos, que também fez parte da Ciadon. E aí ele foi lá pra fora, né, pra morar em Praga. E aí ele acabou indo pra Rússia fazer um trabalho lá, né, que foi muito bom para todos. É muito bom. Qualquer brasileiro que vai e abre uma porta para outros também. Claro. Né? E quando a gente conversou com ele, tipo, falei, pô, cara, acho que a gente vai pra Europa. Ele, mentira, quando? Aí ficou, tipo, mega feliz, pô, vê se vocês conseguem vir pra cá e tal. Mas, tipo, foi super natural, assim, né? E aí, a gente iria ficar 4 meses só. E acabou que a gente ficou 6. Aí a gente iria fazer uma outra turnê, né? A gente tinha a opção de ficar direto, 8 meses direto. Só que dentro desses 8 meses, a gente tinha o Samba Maníacos, né?
que em setembro, que era um evento muito importante pra gente, né? Não só esse, como outros também são muito importantes, mas a gente já tinha, né, conversado com o Léo desde 2013. Entendi. Que quando foi que a gente foi para São Paulo para divulgar o nosso nome, e que lá o Léo fez o convite pra gente, pra gente dar a aula no ano de 2014. Entendi. E aí a gente não podia furar com uma pessoa aqui do Brasil. Então a gente resolveu voltar, né, fazer o nosso trabalho aqui, até mesmo para matar a saudade da família, né? E dá muita saudade? Dá demais. Muita, né? Dá. Não tanto porque somos um casal, então era tudo novidade pra gente. A gente saía todos os dias. Muito, né, tudo. A gente saía todos os dias 9 horas da manhã e só voltava às 10 horas da noite, isso tudo andando a pé. Aí quando a gente chegou, as pessoas, nossa, vocês estão magros. Assim, gente, era muita caminhada. O que eu não faço aqui, eu fazia lá, então. E aí a gente veio, né, pro Samba Maníacos e pra ver como também tava o nosso trabalho aqui. Porque assim, em 2013, a gente começou a parceria, começamos a dançar, mas a gente não ministrou duas aulas, Duas aulas em duas academias em São Paulo. Foi indicação do Léo e da Roberta. Como a gente falou, eles deram muita força pra gente, pra nossa carreira. E foram essas únicas duas experiências que a gente teve dentro de workshops, de congressos. E ver esse convite do Léo para 2014. Então a gente já estava fazendo trabalho lá fora. Entendi. Mas a gente quer o nosso trabalho aqui, lógico, né? No nosso país. E ele também deu esse crédito, né? Esse incentivo, então não tinha como não. A gente não podia falar para ele, não, a gente não vai voltar. Não. E a gente tava afim também de fazer esse trabalho, que é um evento muito grande. Muito, e retoma a questão dos eventos no Rio de Janeiro, né? Muito. Graças a Deus. Foi um dos pioneiros que retomaram com os eventos no Rio de Janeiro, né? Isso foi o Samba Maníacos já tá tendo repercussão no mundo todo, sabe? Então, assim, é bem importante. São 5 anos, né? 5 que anos. Tá aí na estrada, crescendo a cada ano, e se Deus quiser vai ser um evento com certeza grandioso, como outros aí que tem, né? E aí quando a gente voltou, que a gente foi dar aula no evento, tipo, a gente se sentiu muito gratificante, assim, né? Você é gratificado, você tá fora, né? Você em 2013 não fazia trabalho nenhum, em 2014 você ficou 6 meses fora, e quando você volta, as pessoas já te conhecem de uma outra forma. E aí as pessoas vinham cumprimentar a gente e falavam, pô, vi o vídeo assim assado. Pô, vocês dando aula em russo, o outro vocês dando aula em tcheco. Tentando, né? Eu falei, gente, isso daí era só número, não tinha quase nada. Foram um total de 8 países, né? 8 países. Alemanha, República Tcheca, França, Estônia, Estocolmo, Rússia, Áustria e Espanha. Isso. E na Espanha, que foi o último trabalho que a gente fez, antes de voltar para o Brasil em dezembro, foi assim uma experiência incrível, porque é um grande congresso que tem lá, um congresso já bem respeitado pelo samba, por ele divulgar o samba, levantar a bandeira do samba mesmo, que se chama Spy Carioca. Ele acontece sempre mais ou menos em novembro, né? Acho que é o último final de semana de novembro. E foi incrível, porque a gente já estava tendo experiência de alguns congressos da fora, de workshops e tal. Só que o samba ainda é um ritmo que está crescendo. Está crescendo bem, assim, mas são grupos pequenos ainda. Não são grupos enormes. O maior grupo que a gente teve contato foi em Lyon. Na França. Mas assim, são grupos muito fiéis, que amam muito a cultura brasileira, amam muito o samba, mas ainda são grupos pequenos. Entendi. E a gente viu todos esses grupos do mundo todo reunidos ali, sabe? Num grande salão, com música ao vivo, muito parecido com os bailes que a gente tem aqui, entendeu? E assim, a gente já tava com saudade desses bailes, clima, né? 8 meses. E não só o nosso ritmo, né? Que o forró também tá crescendo muito, o zouk já tomou uma proporção muito grande. Mas
eles também têm vontade de aprender a nossa língua. Ah, língua também? Muito. Tem pessoas que, tipo, falam português assim, legal. Fluentemente. Fluente. Aí você fala assim, mas por quê da sua vontade? Eu amo o Brasil. Eu amo as danças brasileiras e decidi que eu quero aprender a me comunicar e tal. Então, tipo, isso é bom, né? Porque aqui a gente não tem uma outra linguagem assim próxima. A gente não tem um inglês aqui. Né? Não é um acesso para todos, né? Sim. Então a nossa língua é o português. Sim. E lá não. E lá a gente conheceu pessoas que falavam 7 línguas. E dentro das 7, uma delas era o português. Entendi. Então é bom isso também. Claro. E aí, você associa isso à dança. A dança. Que levou isso pra eles, esse interesse pelo país. E quando eu entrei dentro do salão, tipo, as pessoas em todos os lugares falavam, pô, vocês vão pro Spy Carioca? Ah, vamos. Pô, vocês vão ver como é o evento. Aí eu assim, porque geralmente era zouk e samba. Aí a noite toda tocava zouk. Entendi. Porque o público era maior, né? E tocavam se tocava 3 sambas na noite inteira, era muito. Gente triste, Aí eu chegava pro DJ, pô, não toca um samba aí. Aí o cara, pô, mas não dá. Aí voltava lá, pô, só um, cara, por favor. Aí tocava um lentinho, né? Aí botava, era samba canção. Vamos lá, né? Vamos lá. E aí quando eu entrei dentro desse salão, que eu vi aquela multidão de gente, né? Que era me sentir no Brasil, que era muita gente dançando samba e uma banda com música ao vivo, tocando ali, brasileira, né? E eu falei assim, eu já tava com o pezinho quase em casa, né? Que a gente já tava quase voltando. Foi no final. Foi o último. Falei, caramba, que legal. E me arrepiou assim demais, né? Entendi. De ver como o samba tá buscando ali o seu lugarzinho também, junto com o zouk, junto com o forró, junto com as outras danças também, né? E aproveitando esse gancho que você está falando da dança no mundo, né? Como é que vocês veem que a dança de salão está hoje no Brasil, aqui na nossa esfera, né? Que é de onde ela nasce. Como é que vocês veem o cenário? Porque a gente teve aí dança dos famosos, isso já projetou muito a dança, mas todo esse ambiente, tanto os profissionais quanto os alunos, como é que vocês veem a dança hoje? Como é que tá? Eu acredito assim, eu não tenho tanto tempo, tanta bagagem dentro da dança de salão para estar vendo essa progressão, né, da dança. Mas do pouco tempo que eu tenho, eu acredito que realmente a mídia fez toda a diferença, assim, em relação ao público. Mesmo que a nossa crise do nosso país esteja grande nesse momento, é muita gente querendo e respeitando a dança de salão hoje em dia, sabe? Então, assim, eu sinto uma diferença em relação a mídia é muito importante, né? Porque muita gente só conhece o casal quando ele vai se apresentar ali no momento, né? Então tem muita coisa, né, por trás dos bastidores. Tudo tem uma vida, tudo tem um longo tempo, tudo tem uma história, tudo tem um porquê. Né? E graças a vocês, né, que trabalham com a mídia, esse projeto que vocês estão fazendo com Arrasando Blog, com os profissionais, é muito importante porque as pessoas conhecem um pouquinho mais, né, da história de cada um, da onde veio, do porquê, e às vezes também faz com que o outro pare para pensar, né, e fale assim, pô, não, o cara tem uma vida assim, e tem um isso trabalho às vezes, por trás isso às vezes dá um pouquinho de respeito a mais também para aquele profissional, que às vezes o cara tem um trabalho paralelo, mas ele trabalha com a dança também. Vocês acham que hoje os profissionais estão mais unidos também na dança de salão do que a gente ouvia falar antigamente, que havia muita briga, muita discórdia? Vocês acham que isso também está um pouco diferente? Com certeza, né? A gente sempre conversa entre si, né? Para tentar melhorar, né? Que a nossa ideia não é tomar nada das pessoas que já fizeram muito, até porque a gente tem um respeito muito grande por eles, né? E sem eles nada disso teria acontecido. É como o futebol.
O futebol, o Pelé não tinha a mesma mídia como hoje em dia tem o Neymar. Claro. Não tem uma evolução como tem hoje em dia. Uhum. Então, do que eles fizeram, do que eles deixaram, a gente está tentando melhorar. Claro. Entendeu? Então, a nossa intenção é respeitar sempre e melhorar e fazer isso de uma forma amigável o mais possível. Eu queria saber o que vocês diriam para quem está começando na dança de salão e quer se profissionalizar. Quais as maiores dificuldades que essa pessoa vai enfrentar e quais as maiores alegrias imediatas, assim, que logo no início ela já vai ter? Eu acho que 3 palavras são essenciais, assim, para quem está querendo começar a se inserir no mercado, né? Uhum. É foco, profissionalismo e humildade, assim. Eu acho que são 3 pontos primordiais, assim, pro profissional. Acho que com tudo isso você vai a qualquer lugar, né? Não só na dança. Sim, sim. Isso é na vida, né? Uhum. Então, acho que é difícil, mas nada é impossível. Nada. Né? Somos pessoas normais. Tem 2 pernas, 2 braços, uma cabeça. Que um dia não sabiam dançar, né? Que um dia não sabiam dançar e que o cara corria do samba. Corria do samba, saía da sala. Então, é isso. Vocês têm algum ídolo? Sim, eu colocar assim, né? São várias assim na dança, não tem como falar, apontar todas as pessoas que eu acho lindas dançando, enfim. Mas eu acho que são 2 pessoas assim que acabam sendo meu ídolo, é minha mãe, que é meu maior exemplo de coragem, o maior exemplo de garra, que faz tudo assim por todos de uma forma incrível, assim. Ela é minha heroína, assim. E eu acho que uma outra pessoa que tem muito disso dela e que é uma profissional que trabalha com dança e que mora em Praga, na República Tcheca, que é a Sofie Torres, que ela tem uma história muito bonita e ela ama o que ela faz e faz muito pela cultura brasileira. Então, ela tem um pouco dessa coragem, dessa garra, desse feminismo, né? Mulher guerreira. Guerreira demais e ama muito a dança, assim. Então, acho que são 2 pessoas que me inspiram, assim, sabe? Tá bom. Eu também tenho 2, né? Um é o meu pai, né? Que ele sempre desfilou no carnaval, né? E desde pequeno eu sempre via ele na televisão ali, na Vila Isabel, batendo prato. E eu ficava 5 horas da manhã lá esperando o desfile pra ver meu pai. Quando eu via, tipo, era a maior felicidade do mundo, assim, pra mim, né? Sim. E eu tenho ele como um super-herói, assim, né? Não só como pai, mas como um grande ídolo, assim. E um cara, né, da dança que me conquistou, assim, não somente pela dança, né? Porque é o que eu falo, o profissional de dança não somente te ensina a dançar, mas sim te educa também. E é um cara que tem uma estrutura, assim, de empresário uma visão de empresário muito boa, né? E que a gente se aproximou mais, assim, depois que a gente ganhou o campeonato. A gente esteve com ele em Paris também, na turnê, que é o Alex. Um pouquinho da história dele, né? Além do profissional. Que é o Alex de Carvalho, né? Que é um cara, assim, que, nossa, me conquistou, assim, por vários quesitos. Então ele, pra mim, foi um ídolo. Aproveitando assim, o gancho do ídolo, eu quero saber para quem vocês gostariam de mandar uma pergunta. Gostaria de mandar pro Júlio César Ramos, né? Ele que começou a dança de salão lá no Cantagalo há muito tempo atrás. E eu gostaria de saber, né, Júlio, como você sente, né, hoje em dia, vendo vários profissionais que deram seguimento a tudo aquilo que você fez, qual é a sensação, né? Era essa pergunta que eu queria ouvir dele. Júlia, a gente vai saber de você, hein? Bom, para fechar a entrevista, eu quero saber uma frase. Sem sacrifício não há vitória. Eu acho que é uma que segue a gente sempre, assim. Essa é que a gente leva pra toda a vida. Muito bem. Bom, então para acabar, vamos pedir aqui para vocês
pedirem pro pessoal que tá assistindo a entrevista curtir o Arrasa no Blog, curtir a nossa página, canal do YouTube. Pede aí, gente, pro pessoal curtir. Gente, esperamos que vocês gostem. Adoramos a entrevista. Obrigada. Obrigada, Arrasa no Blog. Também adorei. Gente, curtam bastante Luiz Carlos e Natasha, tanto outros profissionais que fizeram também essa entrevista, né, com a Arrasa no Blog. Curtam o Facebook, YouTube, fanpage, blog, daí tudo isso. Certo? Obrigada, Arrasa no Blog. Beijo. Tchau, tchau.